Quando o homem diz que nós fomos e somos a semelhança de Deus, ele não deixa de estar dizendo uma verdade, mas não no sentido que muitos colocam. Porque o Criador, Deus, é uma luz, ela é uma chama, um esplendor, energia, tudo que nós podemos imaginar, e não tem forma. Deus não se apresenta a ninguém. Então essa semelhança, quando ele criou nós, espíritos, é essa semelhança que existe. O nosso espírito também não tem uma forma. Nós somos chama, luz, e quando nós vamos evoluindo espiritualmente através das reencarnações, nós vamos ganhando mais luz, mais brilho, mais esplendor. E o nosso corpo espiritual, chamado de perispírito, vai se iluminando junto com o espírito. Por isso que muitos dizem que o espírito perde o seu perispírito. Não é uma verdade, não. Ele fica tão iluminado que se confunde com o espírito. Quando o espírito precisa, esse espírito purificado, iluminado, precisa reencarnar, precisa participar de alguma coisa, ele se molda com o seu perispírito iluminado ou não, de acordo com o local que ele tenha que ir, servir a Deus e ajudar a humanidade. Então, André Luiz e Paulo de Tarso chamaram esse perispírito de corpo espiritual. Santo Agostinho chamou de pneuma, Paracelso de corpo astral, Aristóteles de corpo sutil e etéreo. Então, quando nós pensamos que nós estamos encarnados, nós temos o espírito, somos formados de 3 partes: o espírito, o perispírito e o corpo físico, que é a residência do nosso espírito durante a reencarnação. Quando os espíritos querem se mostrar, dependendo da evolução e das suas vontades, eles podem, para nos assustar, se mostrar de formas animalescas, monstruosas, que nem em filmes de terror nós conhecemos, por exemplo. E também em formas humanas, totalmente bizarras, toda disforme, totalmente brutal e assustadora. Se nós aprendermos a lidar com essa situação, veremos que, ao dizer para ele que ele é um espírito como nós, criado por Deus, e que ele não tem aquela forma, ele vai deixando de nos aterrorizar e recuperar a sua forma, ou ele vai embora nos deixando em paz. E quando eles querem nos enganar, eles se apresentam coisas bonitas, coisas maravilhosas, coisas que nos deixam bem suaves, e também usam a capacidade de moldar-se em pessoas amadas ou conhecidas, e nós nos entregamos, achamos que estamos protegidos, amparados. Na verdade, não estamos, não. Então, se nós pensarmos que tudo na vida gira em torno de coisas a serem definidas de acordo com a nossa evolução, com a nossa forma, de tudo aquilo que nós queremos usar e sentir, nós vamos perceber que nem sempre tudo aquilo que os espíritos fazem, inferiores, eles podem assim. Nem nós encarnados, nem eles desencarnados têm essa liberdade total de ir, de vir, de fazer, etc. Possuem o livre-arbítrio como nós, dentro dos limites que vão nas leis espirituais. E essas leis espirituais, elas não deixam de ser impostas quando nós passamos os nossos limites. O perispírito faz a ligação do corpo físico com o corpo espiritual, que é do espírito, e o espírito é que comanda tudo. Então, quando encarnado,
nossas atitudes provocam lesões no corpo espiritual. Essas lesões têm que ser reparadas durante as várias encarnações a fim de recuperar e consertar os estragos feitos. Essas lesões, elas são provocadas por vícios, por exibicionismos, imprudências, excessos de qualquer coisa, maledicência e, quando se fala em vício, as pessoas logo jogam em cima do álcool e do fumo. Mas nós temos muitos vícios. A maledicência, a não dormir direito, a não se alimentar direito e todos os outros excessos que nós fazemos, até das palavras mal dirigidas a alguém, ofendendo-as. Nos momentos que nós elevamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos sofrimentos são suportados com mais calma, com mais serenidade, a luz do nosso perispírito brilha um pouco mais e as vibrações são melhores. Bem como quando nós temos os apetites materiais, as paixões baixas e nós tentamos fazer da nossa vida as baixas vibrações em sexo, em qualquer coisa que não seja viável. Isso não quer dizer que a alimentação, sexo e tantas outras coisas não fazem parte da nossa vida. Fazem, desde que não excessivas, desde que não prejudique tanto o nosso corpo físico, gerando doenças, que são aquelas lesões que vão ficar marcadas no corpo espiritual. Porque o corpo físico, ao desencarnarmos, ele volta à sua origem, ele volta ao pó da terra. Então não é o espírito que promove a morte do corpo físico. Quem faz o espírito se afastar é a morte do corpo físico. E quando o espírito se afasta porque o corpo físico não tem mais condições, o perispírito o acompanha, abandonando esse corpo físico, essa matéria, a decomposição nos túmulos ou a pó na cremação. Então o espírito, quando fica livre dessa encarnação, desse corpo físico que é a sua prisão, ele retorna ao seu potencial exato de espírito. O perispírito recobra todas as suas capacidades, inteligências nele ali arquivadas. E o espírito, que é o comandante de tudo, assume o lugar de fazer as coisas funcionarem da melhor maneira possível.